O programa começou hoje um pouco mais cedo, Menezes, diferente do habitual, que a gente inicia ali a partir das 9, porque daqui a pouquinho nós teremos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Amapá, que vai tratar sobre políticas públicas de saúde mental, combate às drogas também. E esse tema que foi trazido à casa pela deputada estadual Odilene Souza e vai contar com a participação, inclusive, do secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, o Quirino Cordeiro Júnior, que já está aqui conosco no estúdio da Rádio Assembleia. Quem também está conosco aqui é o Eupídio Amanajás, que é o representante da Assembleia Legislativa em Brasília, que faz essa articulação também para que a gente possa receber a visita de representantes, por exemplo, do governo federal. Secretário, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Assembleia, é uma satisfação tê-lo conosco aqui na Assembleia Notícias. Muito obrigado, Gilberto Pimentel, muito obrigado, José Menezes, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o enfrentamento às drogas no país com os amigos da Rádio Assembleia. Muito bem, será uma agenda bastante extensa hoje aqui em Macapá para discutir justamente, secretário, sobre esta situação que infelizmente tem abalado o país, né? Tem atingido muito, principalmente a classe jovem, né, secretário? Como é que vai acontecer esse evento aqui? De que maneira o senhor pretende repassar essas informações para o povo do Amapá? Hoje nós teremos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, com o objetivo de trazermos as ações que o governo federal tem realizado para o enfrentamento às drogas, ações nas mais variadas frentes, nas frentes de repressão ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico, ações de prevenção ao uso de drogas e também de recuperação a pessoas com dependência química. Essa é uma iniciativa importante aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, e nós do governo federal temos sempre buscado nos aproximar dos estados, dos gestores locais, para que as ações realizadas em Brasília possam chegar de maneira mais efetiva para as pessoas nos territórios. Secretário, no que diz respeito à recuperação de dependentes químicos, a gente está falando de drogas lícitas e também de drogas ilícitas, né? Aqui no estado, por exemplo, recentemente o Amapá recebeu a Fazenda da Esperança, uma unidade da Fazenda da Esperança que trata da recuperação de dependentes químicos, sobretudo seja dependente de drogas lícitas ou ilícitas. Nós temos também os chamados CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial. Como é que o Ministério da Saúde tem atuado para reforçar essa rede de atendimento para recuperar essas pessoas? Nós vivemos hoje no Brasil um momento especial no que diz respeito à recuperação de pessoas que apresentam dependência química. Isso porque nós temos duas novas políticas nacionais em curso, a nova Política Nacional de Saúde Mental e a nova Política Nacional sobre Drogas. São duas políticas que guardam vários pontos de relação entre si. E basicamente o que nós temos feito, Gilberto, é ampliar primeiro o número de serviços destinados para a recuperação de pessoas que infelizmente enveredaram pelo mundo das drogas. E a outra é diversificar o tipo de serviço. Então, nós temos buscado incluir nessa rede assistencial às pessoas com dependência química uma diversidade de serviços para que as pessoas possam receber o cuidado de acordo com a sua necessidade. Então, hoje nós temos desde serviços que chamamos de base comunitária, como por exemplo centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, ambulatórios de saúde mental, que são serviços que dão conta de pessoas que apresentam quadros clínicos que não necessitam de um cuidado tão intensivo. E para casos mais graves, que precisam de um cuidado em ambiente protegido, nós temos, por exemplo, as comunidades terapêuticas. Vale lembrar aqui aos amigos que estão nos acompanhando que o governo federal tem realizado um trabalho bastante próximo das comunidades terapêuticas. Nós temos trabalhado para fortalecer esse importante segmento para que as pessoas que apresentam quadros clínicos de dependência química possam encontrar, então, um lugar para receber o seu tratamento em regime protegido, no regime de internação. Aqui no estado do Amapá, nós temos a Fazenda da Esperança. O governo federal tem trabalhado para ajudar no financiamento e no apoio dessa entidade. Agora também estamos trabalhando para ajudar na criação
de uma outra unidade da Fazenda da Esperança. Hoje nós temos uma unidade para internação masculina, em breve nós teremos uma unidade de internação feminina. Sempre nós temos trabalhado no intuito, então, de aumentar o número de serviços, aumentar o número de vagas, para que as pessoas possam acessar esse tipo de cuidado. Só para lembrar aqui, até o ano de 2018, Gilberto e José, o governo federal financiava em todo o Brasil cerca de 2.900 vagas nas comunidades terapêuticas para que as pessoas com dependência química pudessem ter o tratamento gratuito nessas entidades. No ano de 2019, nós ampliamos o número de vagas, nós quadruplicamos o número de vagas financiadas pelo governo federal nas comunidades terapêuticas, que são essas casas de recuperação de pessoas com dependência química, como a Fazenda da Esperança. Nós saltamos de 2.900 vagas para cerca de 11.000 vagas. Hoje, Gilberto, nós financiamos vagas em cerca de 500 comunidades terapêuticas em todo o país. E agora nós estamos com um novo edital de credenciamento aberto para ampliarmos ainda mais o número de vagas. Se Deus quiser, até o final desse ano nós ampliaremos ainda mais o número de vagas para que as pessoas que, infelizmente, apresentam dependência química, tanto de drogas lícitas como drogas ilícitas, possam encontrar, então, lugar para realizarem seu tratamento. Menezes. Bem, Pois não, Menezes. Vamos pôr também na conversa, aqui na roda de conversa, o Eupídio Amanajás, que é o representante da Assembleia Legislativa em Brasília. Né? Eupídio, que é o padrinho da Fazenda da Esperança. Exatamente, isso que eu ia falar, o padrinho da Fazenda da Esperança, e uma visita ilustre do secretário nacional, né? Eupídio, com toda certeza, vem fortalecer ainda mais essa luta do Amapá com relação à disseminação das drogas, principalmente entre a classe jovem, né, Eupídio? Bom dia, meus queridos amigos aqui de bancada, Menezes aqui, que a gente já se conhece há algumas décadas ali, nosso amigo aqui também. A vinda do Dr. Quirino aqui é uma glória, não é? Ele é hoje a pessoa do governo federal responsável por essa política de apoio na questão das políticas de combate às drogas. É o maior parceiro hoje do governo federal, junto à Fazenda Esperança, tem nos ajudado muito, muito. E a vinda dele aqui representa um fortalecimento desse trabalho, né? Além da Fazenda Esperança, estamos com a capacidade máxima. Aqui nós tivemos ontem o primeiro compromisso oficial dele ao chegar a Macapá, foi visitar a unidade. Ele viu que nós estamos com a capacidade máxima aqui da Fazenda Esperança. Mas tem outras comunidades terapêuticas também que funcionam com dificuldade, com falta de apoio. Então hoje ele vai dar uma luz aqui de como essas comunidades poderão acessar a Secretaria Nacional, de como poderão adquirir esses insumos, de como se organizar. Ele vai até disponibilizar aí um mecanismo lá para credenciar, para legalizar essas entidades, para que eles se habilitem e possam receber esses insumos da Secretaria Nacional, que tem muito como ajudar. E vai dar algumas sugestões para a gente se fortalecer mais, porque a situação das drogas aqui no estado é muito grave. É muito grave. Eu tenho uma preocupação, por exemplo, só esse semestre, só para vocês terem um dado aqui, eu encaminhei para a Fazenda Feminina, que fica em Manaus, que é uma estrutura muito boa que nós temos lá, quase 20 meninas aqui, entre 18 a 23 anos. Meninas, assim, numa situação deplorável, assim, com a questão das drogas. Então, a vinda do Dr. Quirino aqui, hoje nós vamos ter uma outra reunião importante, que vai ser o pontapé inicial para que possamos fazer a Fazenda a Unidade Feminina, urgentemente, aqui no estado do Amapá, para atender essas meninas aqui que estão, assim, precisando mesmo. O poder público precisa, o local, municipal, estadual, precisa se envolver mais nessa questão da política de droga, né? Nós estamos aqui, está muito no terceiro setor, está muito na sociedade civil. O governo precisa entrar mais. A Assembleia Legislativa tem feito um trabalho extraordinário. O presidente Cacá Barbosa nos deu todo o apoio. Essa unidade aqui hoje está em Macapá, que se foi um trabalho de 10 anos aqui da Assembleia Legislativa. Esse é um trabalho persistente, e o presidente Cacá foi decisivo, fez o aporte de recurso financeiro. Fizemos uma inauguração no grande centro social, a padaria. Então, o fomento da Assembleia é muito importante, mas o poder público, o poder executivo, municipal, estadual, também precisa dar sua parcela de contribuição e se envolver nessa questão das drogas. Pois é, o Eupídio tocou num assunto importante, que é a dificuldade de algumas comunidades de acessarem esses recursos. A comunidade terapêutica Monte Tabor, por exemplo, que fica ali no quilômetro 50, 60 da BR-210, já foi referência em atendimento a dependentes químicos. Hoje, passa por muita dificuldade para se manter. Então, é importante que o secretário possa trazer esses esclarecimentos, de que forma recurso tem. Então, é importante saber de que forma se regularizar a questão de documentação para acessar esse recurso. Secretário,
A gente tem o Eupídio acabou de citar aqui, a gente tem um problema muito sério com essa questão das drogas, e o senhor falou que essa política ela passa também pela repressão. O Amapá, por exemplo, ele já está na rota desse tráfico aqui na região norte do país. Nós temos uma região de fronteira muito grande no Brasil, há uma dificuldade de fazer esse monitoramento, e como é que o governo federal também tem trabalhado para tentar reforçar essa política de repressão mesmo, de combate às drogas, principalmente aqui na região amazônica, onde certamente o desafio é ainda maior, porque os rios são as nossas ruas. Nós temos hoje, como eu disse, uma nova política nacional sobre drogas que foi publicada no Brasil no mês de abril do ano de 2019, logo no início da atual gestão do governo federal, e desde então nós temos adotado uma prática bastante clara contra qualquer tipo de delito relacionado ao tráfico de drogas. Diante disso, nós temos ações bastante contundentes. Os amigos que estão nos acompanhando aqui têm visto. O governo federal tem batido recorde atrás de recorde na apreensão de drogas, como cocaína, maconha. Nós temos realizado um trabalho muito forte por meio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e em parceria com os governos estaduais. Então nós temos avançado bastante numa política de tolerância zero a delitos relacionados ao tráfico de drogas e aumentando cada vez mais o cerco em relação ao narcotráfico. Além da apreensão de drogas, que nós temos batido esses recordes constantes, uma outra ação que nós temos feito é apartar as lideranças das organizações criminosas ligadas ao narcotráfico da sua base. Então, as lideranças que são presas têm sido encaminhadas para presídios federais para que essas lideranças não exerçam a sua influência sobre a base da organização criminosa e com isso haja um enfraquecimento, então, do poder do narcotráfico. Uma outra ação que nós temos feito também para desmantelar essas organizações criminosas, isso daí vem acontecendo a partir da publicação de uma lei que nós encaminhamos uma medida provisória para o Congresso Nacional, a Lei 13.886, nós temos trabalhado para descapitalizar o narcotráfico, nós temos trabalhado para retirar recursos financeiros do narcotráfico a partir dessa lei publicada, então, a partir dessa medida provisória que enviamos para o Congresso Nacional, a Lei 13.886, nós temos, antes mesmo do processo contra o narcotraficante transitar em julgado, ou seja, antes de finalizar o processo, essa é uma novidade dessa nova lei. Nós temos conseguido, então, tirar bens do narcotráfico, nós temos conseguido fazer uma coisa que se chama alienação antecipada de bens, nós temos tirado bens do narcotráfico e temos, com isso, pegado esses bens, leiloado os bens, transformado isso em recursos e aplicado em políticas públicas de enfrentamento às drogas. Ou seja, nós temos conseguido matar dois coelhos numa cajadada só. Sim. Descapitalizar o narcotráfico, descapitalizar o narcotraficante, pegar esse recurso e aplicar em políticas públicas de enfrentamento às drogas. E com isso, então, a gente tem utilizado o dinheiro do tráfico contra o tráfico. E agora, então, nós temos uma outra ação a partir dessa lei, a 13.886, além de nós termos alienação antecipada, além nós temos também uma ação bastante grande agora para dar mais celeridade nesse processo de leilão dos bens apreendidos dos narcotraficantes. Nós temos também conseguido pegar esses recursos e fazermos doações para entidades que também trabalham no enfrentamento às drogas, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas. Então, hoje, além de nós intensificarmos os leilões, né, dos bens apreendidos com o narcotráfico, nós temos conseguido também fazer doações para as entidades que trabalham especialmente nas políticas de prevenção às drogas e também de recuperação de dependentes químicos. E com isso, então, nós temos avançado para desmantelar o crime organizado, mas não só isso, mas também pegar esses recursos e aportarmos para as ações de enfrentamento às drogas. Muito bem, 9 horas e 12 minutos. Menezes, tem pergunta aí? O governo federal tem investido muito, por exemplo, fazendo da Esperança um exemplo, mas outras entidades no Brasil de recuperação dos jovens, enfim, das pessoas mais adultas, enfim. De que maneira o governo, vamos dizer, busca de volta
essa realidade, né? Se realmente foi bem aplicado, se as pessoas estão bem, né, se estão bem assistidas, de que forma o governo federal cobra isso de volta, secretário? Então, como nós conversamos inicialmente, nós temos, com a nova Política Nacional de Saúde Mental, nova Política Nacional sobre Drogas, nós temos, então, buscado construir essa rede ampla de assistência às pessoas com dependência química. E como eu disse, né, nós temos serviços de saúde, nós temos serviços de assistência social, nós temos serviços de recuperação de pessoas com dependência química. As farmacêuticas, por exemplo, são muito importantes nesse processo todo, mas também outras entidades do terceiro setor que têm trabalhado em parceria conosco, como, por exemplo, os grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Nós temos buscado incentivar a criação, o fortalecimento desses grupos. Hoje, aqui em Macapá, nós temos grupos como o Grupo Esperança Viva, que é um grupo, inclusive, ligado à própria Fazenda Esperança. Nós temos a Pastoral da Sobriedade, nós temos os grupos anônimos, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Então, uma coisa que nós, do governo federal, temos buscado fazer, José Menezes, é buscar incluir todos esses atores que militam, que trabalham na recuperação das pessoas com dependência química, para que a gente possa ter resultados mais efetivos. Então, além dos serviços públicos, né, como ambulatórios, hospitais, centros de atenção psicossocial, nós temos buscado também fortalecer as ações do terceiro setor, as ações dessas outras entidades, para que juntas, o governo federal, os estados, os municípios, as comunidades terapêuticas, os grupos de mútua ajuda, toda a sociedade civil organizada possa se envolver nessa temática. E nós temos feito monitoramento constante desse trabalho, né? Então, com as farmácias terapêuticas, por exemplo, nós acompanhamos cada uma das internações, né? Hoje, como eu disse, nós temos sendo financiados pelo governo federal por tratamento gratuito, viu, José Menezes, das pessoas que estão acolhidas nas farmácias terapêuticas. Dessas 11 mil pessoas que hoje estão acompanhadas, nós seguimos cada uma delas, nós monitoramos essas pessoas para sabermos como é que está sendo, então, o desfecho. E para a gente isso é muito importante, ou seja, acompanhar a recuperação dessas pessoas para a gente é fundamental. Então, hoje o governo federal tem se preocupado não apenas em aportar recursos, mas também acompanhar, né, o desfecho disso e monitorar como que isso tem acontecido. E uma outra coisa também que nós temos feito, José Menezes, é nos aproximarmos dos gestores locais, dos gestores municipais, dos gestores estaduais, para que a gente possa cada vez mais ter políticas públicas que façam sentido para a realidade local, né? Então, hoje, por exemplo, a minha presença aqui no Amapá faz parte dessa ação, dessa estratégia que o governo federal tem buscado, de estar próximo, de estar nos locais onde as políticas são executadas, para que a gente possa saber, né, enfim, da efetividade, saber se as políticas que nós proporcionamos para os territórios, né, para os estados, para os municípios, se são pertinentes, se fazem sentido, se elas atendem realmente às necessidades da realidade local. Então nós temos feito todo esse trabalho para buscarmos realizar ações efetivas e que atendam de fato às necessidades das pessoas que necessitam dessas ações do governo federal. Agora, Eupídio, o interessante é que quando a gente recupera um dependente químico, a gente recupera também uma família, né? A gente transforma a sociedade, transforma tudo aquele ambiente ali de convivência. E a gente teve dois exemplos claros recentemente na Fazenda da Esperança, na inauguração lá da panificadora, das outras instalações, quando 2 dependentes químicos estavam fechando ali o seu ciclo, inclusive com a participação da família também. Então, você recupera aquele dependente químico, mas você também recupera uma família. Porque há toda uma tragédia social. Sim. Quando você tem um dependente químico numa família. Há todo um desarranjo que se ocorre numa família. Desarranjo entre irmão, entre pai, entre irmão, um sofrimento. Aí entra até a parte do doutor Quirino aqui, que ele é psiquiatra também, a parte da depressão, a parte do estresse, da pressão alta, uma série de contextos que ocorrem quando trabalho, você tem sustento da família. Tudo. Há um desarranjo assim absurdo da família, uma desestruturação da família que uma pessoa, um ser desse causa. Eu mandei agora para Manaus uma moça aqui de 23 anos, de uma família muito conhecida aqui no estado, uma situação deplorável de
dependência química. Mandei para a fazenda feminina, Manaus, a família sofrendo, o pai adquiriu uma pressão alta, a mãe muito sofrimento, adquiriu diabetes, depressão, então toda uma desgraça que leva uma família com as drogas. Muito bem, nós estamos conversando com o senhor Quirino Cordeiro Júnior, ele que é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, ex-coordenador de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, membro do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que é o CONAD, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo e professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né? Um currículo bastante extenso. Ele que vai participar deste evento que vai acontecer hoje, desta audiência pública que vai acontecer hoje aqui na Assembleia Legislativa, já está começando inclusive aqui no plenário. O secretário vai sair daqui diretamente já para o plenário da Assembleia Legislativa e com a presença de algumas autoridades ligadas ao setor, né, secretário? Então vai ser uma agenda bastante, conforme o senhor mesmo já disse anteriormente, bastante extensa hoje aqui no Amapá, né? Sim, e novamente, né, eu reitero que lá no governo federal, nossa intenção é sempre estarmos próximos, né, dos locais onde as políticas públicas são executadas. Nas comunidades terapêuticas hoje financiadas pelo governo federal, Gilberto Pimentel, nós já acolhemos nesses quase 3 anos da atual gestão do governo federal, com financiamento público do governo federal, nós já acolhemos cerca de 90 mil pessoas, né? Então, hoje nós temos buscado ofertar esse tipo de cuidado para as pessoas, a internação nas comunidades terapêuticas, mas também buscado ofertar outros tipos de oferta de cuidado. Nós sabemos que a dependência química é uma doença, né, que demanda cuidados diversos, né, como acontece com outros tantos quadros clínicos. Sim. E é muito importante também nós aproveitarmos esse momento, Gilberto, que estamos aqui com a audiência da Rádio Assembleia, do programa Assembleia Notícias, para que nós possamos falar para as pessoas diretamente, né, levarmos essa palavra de confiança para as pessoas que hoje apresentam dependência química ou que tem algum familiar que apresenta dependência química, de que a recuperação é possível, né, que o governo federal tem trabalhado juntamente, né, num esforço conjunto com os gestores locais para ofertar cuidado. Então é muito importante que as pessoas busquem cuidado nos serviços de saúde, nos serviços de assistência social, nas comunidades terapêuticas, nos grupos de mútua ajuda. Eu aqui acabei falando de alguns deles, né? Então é muito importante que as pessoas que estão nos acompanhando agora possam entender que a dependência química é uma doença, é um problema de saúde, mas que tem tratamento, né? E a possibilidade de recuperação, ela é real, né? Então nós temos trabalhado bastante no governo federal e temos buscado incentivar as pessoas que estão padecendo desse mal, que estão apresentando esse tipo de problema, que possam buscar tratamento, né? Muitas vezes existe um estigma, um preconceito em relação a essa situação. Muitas vezes é difícil a pessoa aceitar que está apresentando um problema nessa área. Muitas vezes as famílias, né, enfim, que são atingidas diretamente por conta do problema de, às vezes, ter um dependente químico em casa, é muito difícil, às vezes, a família lidar com isso. Então, a gente incentiva que as famílias também busquem ajuda, as famílias também busquem apoio nesses grupos de mútua ajuda que eu acabei de falar, né? E aqui a gente tem no Amapá, como, por exemplo, a Pastoral da Sobriedade, a gente tem aqui também o Grupo Esperança Viva, né? Enfim, que é o GEV, que é ligado à Fazenda Esperança. Nós temos vários grupos aqui no Amapá de Alcoólicos Anônimos, de AA, que também tem trabalhado em parceria com o governo federal, grupo de Narcóticos Anônimos, do NA. Então, o que a gente tem buscado é criar uma rede de assistência para que as pessoas com problemas possam conseguir acessar o cuidado nessa rede. Então, se tem um quadro clínico mais grave, que precisa de um tratamento no regime de internação, que busque uma terapêutica. Se a família está com dúvida, precisa de algum apoio, que busque algum desses grupos, que busque um serviço de saúde. Mas é importante que as pessoas possam entender que esse problema tem como ser ajudado e que nós, do governo federal, temos buscado, enfim, custear esses vários tipos de possibilidade, de estratégia, de assistência para que as pessoas possam conseguir se recuperar. Então isso daí é muito importante e é essa mensagem que nós temos buscado levar
para as pessoas. O governo federal está preocupado, que nós estamos investindo na recuperação das pessoas com dependência química, temos trabalhado com gestores locais justamente para que nós possamos vencer esse mal. E obviamente que na área de repressão também nós temos realizado essas ações para que a política pública possa ser implementada de um jeito efetivo em todas essas frentes. E, só para finalizar aqui também, uma outra frente que nós temos trabalhado e que é muito importante é o trabalho na prevenção ao uso das drogas. Essa é uma outra frente também importante. Sim. Que nós não poderíamos deixar de comentar aqui, né? Nós criamos no governo federal o que nós chamamos de Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, né? Enfim, isso daí envolve uma série de ações nas escolas. Nós temos, por exemplo, parceria com o PROERD. O PROERD é um programa realizado pelas polícias militares. Hoje o governo federal tem uma parceria com todas as polícias militares do Brasil, para que a gente possa incentivar o PROERD nas escolas. Nós temos programas no contraturno escolar, ou seja, para ajudar crianças, em especial crianças em situação de vulnerabilidade, adolescentes, no seu contraturno escolar, ou seja, se ela estuda de manhã, no período da tarde a gente tem ações para que ela possa ficar protegida, né, enfim, do contato com as drogas, do contato com o crime organizado. Então, nós temos uma série de ações voltadas para a prevenção. E não só para a prevenção ao uso de drogas, mas prevenção também para as consequências danosas relacionadas ao uso de drogas. Então, por exemplo, nós temos uma parceria com o Denatran, inclusive agora, né, a gente está finalizando a Semana Nacional do Trânsito, né? Então, nós temos uma série de ações de prevenção, por exemplo, de acidentes automobilísticos causados por motoristas embriagados ou sob efeito de drogas, né? Essa é uma outra ação importante. Nós estamos agora, por exemplo, no mês de setembro, né? Tem o Setembro Amarelo. Essa é uma campanha muito importante de prevenção ao suicídio. Nós sabemos que o segundo maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. Ou seja, então, se nós abordarmos de maneira apropriada as pessoas com dependência química, nós também estaremos prevenindo o suicídio. Então, são todas essas ações que nós temos realizado na área de prevenção, que é muito importante. E já que nós estamos falando com o público, só para finalizar esse momento da prevenção, muitas vezes as pessoas estão nos ouvindo aqui, não é, Gilberto, José, e podem estar pensando, mas o que eu posso fazer, né? Eu diretamente aqui na minha casa, com os meus filhos, na área de prevenção às drogas. Ok, tem essas ações sendo realizadas nas escolas, tem ações de prevenção para o suicídio, para diminuir acidente automobilístico, mas o que eu posso realizar efetivamente aqui na minha casa, com os meus filhos? E é interessante porque nós lançamos agora um programa chamado Refeições em Família. Esse é um programa que eu gostaria de falar rapidamente sobre ele, que é um programa que busca incentivar com que as famílias estejam juntas, né, com seus membros reunidos nos momentos de refeição. De preferência sem o smartphone na mão. Exatamente, de preferência sem o smartphone. Isso daí é fundamental, viu, Gilberto? E por quê? Porque, na verdade, existem estudos científicos, isso que é uma coisa bastante interessante para falarmos aqui para os amigos que estão nos acompanhando. Tem vários estudos científicos, né? Então tem evidências mostrando que uma coisa que pode parecer no primeiro momento singela, assim, né? Uma família reunida, no momento de refeição, família junta, mas esse momento de refeição da família junta, isso daí tem sido um fator de proteção ao uso de drogas. E não só o uso de drogas, mas é um fator de proteção à ansiedade, à depressão, inclusive ao suicídio. É um fator de proteção à gravidez na adolescência. Enfim, são desfechos que são bastante desfavoráveis e que podem ser prevenidos pela união da família, união dos laços familiares. Por quê? Porque numa mesa onde as pessoas estão reunidas, você consegue identificar, por exemplo, se o seu filho está com algum problema, se abre espaço para a conversa, para o diálogo, você consegue perceber eventuais problemas que, se você está apartado do convívio com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto, você muitas vezes não consegue identificar um problema que pode estar acontecendo na sua casa, né? E você pode, enfim, muitas vezes deixar passar batido isso. E se você está presente, o momento da refeição é um momento muito importante, porque as pessoas estão juntas, comungando, né, enfim, daquele momento, e você consegue então perceber problemas e, percebendo, consegue atuar. Então, o que a gente gostaria de dizer aqui, nesse momento final aqui
dessa nossa fala, especialmente nessa área de prevenção, que é muito importante que as famílias estejam juntas, presentes, unidas, e a gente tem vários dados também baseados em evidências científicas, por exemplo, que famílias que acompanham onde seus filhos estão, com quem estão, isso daí é uma situação Esse controle também... ainda vale muito, né, secretário? Não, isso daí é fundamental, né? Isso daí é importante que as pessoas entendam que isso, se você está fazendo isso com seu filho, você não está cerceando a liberdade dele, muito pelo contrário, você está se preocupando com o que está acontecendo com ele, você está ajudando a que ele possa ter uma vida afastada das drogas. Então, é muito importante que as famílias estejam atentas, estejam presentes nas vidas dos seus filhos, né, para que a gente possa realmente proteger, né, enfim, as nossas crianças, os nossos adolescentes do uso das drogas. Então, esse é um recado que eu gostaria de aproveitar esse momento para passar para os amigos que estão nos acompanhando. É muito importante que as famílias estejam atentas ao que acontece dentro do seu lar. E o momento das refeições é um momento propício, importante para isso, e essa é uma ação que o governo federal tem trabalhado. Nós lançamos esse programa, um programa oficial hoje do governo federal, o programa Refeições em Família, e que nós, enfim, também estamos trazendo aqui para o Amapá. Que legal, secretário. Bom, a audiência, o Fernando Matias já foi ali no plenário, o deputado Dalton Martins sondar, já está praticamente tudo pronto para o início da audiência pública. E, claro, a gente, infelizmente, precisa encerrar a entrevista com o secretário Quirino Cordeiro Júnior. Secretário, primeira vez no Amapá? É a primeira vez aqui no estado do Amapá. Já deu para conhecer alguma coisa desde ontem? Inclusive aqui com o Eupídio. Então eu queria aproveitar também, Gilberto, José, para primeiro agradecer, né, a Assembleia Legislativa novamente pelo convite, pela oportunidade. Agradecer a deputada Aldilene Souza, né, que está organizando essa ação aqui na Assembleia. Agradecer ao Eupídio, ao Marajás, que propiciou, que articulou esse momento. Então ontem cheguei no aeroporto e o Eupídio já me levou lá para a Fazenda da Esperança. Então, enfim, mas foi um momento importante, né, de ter ido lá em loco, como eu disse, né, em outras ocasiões aqui na entrevista. Nós temos buscado realmente conhecer as necessidades locais, conhecer os serviços, ver como é que está funcionando. Então ontem estive lá com o Eupídio visitando, né, foi uma agenda oficial de trabalho, e hoje, antes de vir para cá, a gente teve a oportunidade de andar um pouco por aqui. Equador, a gente foi no Marco Zero. Ali na Fortaleza, a gente pegou aí uns 10 minutinhos, né, Eupídio, para conhecer o pessoal do Amapá. Eu estou muito contente de estar aqui, né, porque na verdade nós temos, enfim, buscado correr aí o Brasil todo, né, e agora tendo a oportunidade de vir aqui para o Amapá, eu de cara já me entusiasmei para vir, e justamente para isso, né, para que a gente possa primeiro conhecer a realidade local, quais são as necessidades reais daqui, para que as ações do governo federal possam fazer sentido para as demandas locais. E uma outra questão também é para que a gente possa, né, enfim, fortalecer os laços aqui e mostrar, né, enfim, para as autoridades, para os gestores aqui do Amapá, do município de Macapá, para os demais municípios do estado, quais são as ações que o governo federal pode oferecer para que a gente possa fazer um enfrentamento mais contundente aos problemas das drogas, novamente, em todas essas frentes, na parte de repressão, na parte de prevenção de drogas e na parte de recuperação também das pessoas que infelizmente se enveredaram pelo mundo, pelo submundo das drogas. Muito bem, secretário Quirino Cordeiro Júnior, secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, a gente agradece muito a sua presença aqui no estúdio do Assembleia Notícias e as informações repassadas, sobretudo sobre a política de prevenção às drogas do governo federal. Seja muito bem-vindo ao meio do mundo. Muito obrigado mais uma vez, Gilberto Pimentel, José Menezes, muito obrigado a todos os amigos que estão nos acompanhando aqui no programa Assembleia Notícias. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia. A gente agradece também ao Eupídio Marajás. São 9h32. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, inclusive já na expectativa para o início da audiência pública.